nosso querido Padre Everson Kloster. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, casa cheia, quanta gente está aqui junto conosco. Durante toda essa semana, mas sobretudo hoje, onde nós concluímos a festa de Jesus das Santas Chagas. E hoje nós queremos ver isso, nessa pequena pregação que nós vamos fazer, virtudes que brotam das chagas, humildade, obediência e amor. E eu saúdo você que me acompanha através da TV Evangelizar, através das mídias sociais da TV Evangelizar, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida, nesta tarde de domingo, hoje dia 28 de setembro, último domingo também, do mês de setembro, dedicado também à Palavra de Deus, porque no dia 30 nós vamos celebrar São Jerônimo. Durante toda essa semana, na festa de Jesus das Santas Chagas, as missas, os programas, você que acompanha o programa Com a Palavra, no programa Com a Palavra eu falo porque a gente fez esse programa, está fazendo esse programa todo dia de manhã, cada dia a gente trabalhou uma chaga diferente de Jesus das Santas Chagas. E cada chaga simbolizando uma virtude que brota da chaga de Jesus para nós. Virtude é o quê? Virtude é aquilo que nos assemelha com Deus. Nós somos chamados a ser virtuosos. Os filósofos vão dizer que virtude é quando não há excesso, nem de mais, nem de menos. Nós somos chamados então a sermos virtuosos, ou seja, a sermos equilibrados, se assim podemos dizer. Mas virtuosos através de Jesus Cristo. E nas chagas de Jesus, nós encontramos virtudes. Nós meditávamos, e o Padre Reginaldo falava que sexta-feira, ontem na Via Sacra, que vocês participaram, eu não participei, mas eu acompanhei desde casa, nós meditávamos as chagas dolorosas de Jesus, a sua dor. E quando nós meditamos a respeito das chagas dolorosas de Jesus, nós olhamos para a cruz. Na cruz aonde Jesus está pregado. Aqui nós encontramos as suas chagas dolorosas. As chagas não nasceram. As chagas foram feitas. Feitas por aqueles algozes que pregaram Jesus na cruz. Quando nós olhamos então para a cruz, quando nós olhamos para as suas mãos, para o seu costado, quando nós olhamos para os seus pés, quando nós olhamos para a sua coroa de espinhos, nós vemos as suas chagas, chagas de dor e chagas de redenção por amor a cada um de nós. E essas chagas simbolizam o quê? A vitória do Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Por isso nós temos os crucifixos nas nossas casas, para olharmos e para meditarmos justamente isso, a entrega do Cristo por amor a cada um de nós. E nas suas santas chagas está a nossa salvação. O que vai dizer o apóstolo Paulo? Ele se fez pobre, ele sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. E se fez pobre na sua totalidade, porque entregou tudo. Vejam, na cruz, a nossa arte coloca ainda uma roupinha em Jesus na cruz. Mas nós sabemos que os condenados daquele tempo, eles não tinham roupa, não tinham nada. Ele estava completamente desnudo. O profeta Isaías, profetizando a respeito da morte de Cristo, vai dizer, era um pedaço de carne que estava, porque já não podia nem ser reconhecido como homem. E aí nós vemos então a sua total entrega por amor a cada um de nós. Hoje nós somos convidados a fazer o quê? A meditarmos agora a respeito das chagas gloriosas. Na cruz nós olhamos para as suas chagas de dor, para a sua entrega total, para o seu sangue redentor. Nesse domingo, e todo domingo na igreja é dia
em que nós celebramos a ressurreição de Cristo, por isso domingo, Die Dominis, dia do Senhor, nós somos chamados a olhar para as chagas gloriosas. E por isso nós olhamos então para Jesus das Santas Chagas. E você está vendo aí, você que nos acompanha em casa, Jesus das Santas Chagas, com as suas chagas gloriosas. As chagas gloriosas de Jesus são aquelas chagas que nos mostram a vitória conquistada por Ele. Se lá no Calvário, na sexta-feira santa, eram chagas de dor, de entrega total, agora no domingo, e lembrem que São João nos diz que era no domingo à tarde que Jesus apareceu para os seus discípulos. Na tarde do primeiro dia da semana, estando as portas fechadas, vai dizer o evangelista João, Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. O primeiro fruto da ressurreição, o primeiro fruto das chagas gloriosas de Jesus é a paz. Colha esse fruto, meu irmão e minha irmã. Quantas vezes nós andamos aí sem paz, com o coração atribulado, com tantas dificuldades, com tantas dúvidas, com tanto medo, e nos esquecemos que o primeiro dom do ressuscitado é a paz. Essa paz que é a paz interior, que é a paz para a minha família, que é paz para mim mesmo e que é paz para o mundo inteiro. Porque as grandes potências, porque o nosso mundo de hoje está tão conturbado, porque não aceitam a paz que vem do ressuscitado. O primeiro fruto que nós encontramos é a paz. E nós que estamos celebrando Jesus das Santas Chagas, eu sei que você tem muitas intenções, eu sei que você tem muitos pedidos. A primeira coisa que eu convidaria você a pedir nessa tarde, já quase concluindo a nossa festa, é o dom da paz. Paz interior, paz para o nosso coração. Por quê, gente? Porque não é uma ideologia, não é algo bonitinho, é algo que foi conquistado por Jesus e que Ele nos dá no dia da ressurreição. E como os apóstolos puderam reconhecer Jesus ressuscitado? Porque viram o cabelo de Jesus, porque viram a barba de Jesus e disseram: sim, esse daqui é o filho de Maria. Não. Evangelista João continua dizendo que Jesus ressuscitado só pôde ser reconhecido pelos seus apóstolos quando mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos reconheceram, porque Jesus já está ressuscitado, é uma humanidade nova, mas os discípulos reconheceram que Jesus era Jesus ressuscitado, porque Ele mostrou os sinais da vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o diabo. Os sinais da vitória de Cristo são as suas chagas gloriosas. Por isso tantos e tantos santos e santas tiveram devoções às suas sagradas chagas, porque as suas chagas são chagas de vitória. E quando nós nos aproximamos dessas chagas gloriosas, nós tomamos posse da vitória de Cristo, que foi conquistada lá no Calvário e que foi confirmada no dia da ressurreição. Por isso eu convido você, meu irmão e minha irmã, a olhar para esse Jesus ressuscitado. Jesus das Santas Chagas é isso. E o Padre Reginaldo faz questão de dizer: a devoção não é dele, não foi criada por ele, e ele tem toda a razão. É uma devoção totalmente bíblica. Basta pegar o Evangelho de São João e ler os últimos capítulos, e você vai encontrar isso. Sempre que Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos, Ele mostra as chagas, Ele mostra o sinal da vitória. Isso é muito bonito, porque Jesus mostra os sinais da vitória. Agora Ele se apresenta como: eu venci o mundo. Aquilo que Ele vai dizer também no Evangelho de São João: Ele venceu o mundo. E Ele quer que nós também sejamos vitoriosos, porque nós somos discípulos, discípulas de Jesus.
E nós somos chamados a sermos vitoriosos também na nossa vida. Mesmo quando a tempestade chega, que é inevitável, meu irmão, dificuldades na vida são inevitáveis. Não existe uma vacina contra dificuldades. Não existe uma vacina contra doenças. É inevitável. Agora, você pode trazer um novo significado para tudo isso. E trazer esse novo significado através de Jesus. E olhando para as suas santas chagas. Porque das chagas de Jesus brotam a virtude da caridade. Quando nós rezamos por Jesus das santas chagas, cada chaga de Jesus é uma virtude. E eu trabalhei isso a semana inteira no programa com a palavra. Cada dia nós falávamos de uma virtude. A mão direita é a virtude da caridade. Jesus das santas chagas nos toca com suas mãos chagadas, também para nos dar a graça de sermos virtuosos, de sermos caridosos, e mais ainda, de sermos amorosos. O mundo precisa de amor, e o mundo só será salvo pelo amor, não há outro caminho. Esse amor brota das mãos de Jesus. A mão esquerda, a virtude da mansidão. Quantos de nós precisamos ser mansos de coração? Quanto esposo precisa ser manso em casa? Quanta esposa precisa ser mansa em casa? Quanto jovem precisa ser manso? Quanto padre, quanto bispo precisa ser manso? Da chaga de Jesus nos vem a graça da mansidão. Mansidão no nosso trabalho. Mansidão que vem unida junto com a humildade. Porque do lado aberto de Jesus brota a virtude da humildade. A humildade é tão intrínseca que ela brota do coração de Jesus. Do pé direito, nós temos a virtude da fé. Quantos de nós precisamos ter fé? Uma fé viva, que nos faça ver, amar e encontrar Deus em tudo e em todos, vai dizer o apóstolo Paulo. O pé esquerdo, a virtude da esperança. Em um mundo tão cheio de desesperança, estamos no ano santo, somos chamados a levar esperança aos nossos irmãos e irmãs. Porque pelas chagas de Jesus, todos nós somos salvos. Pelas chagas de Jesus, o mal é derrotado. O demônio é derrotado. Pelas chagas de Jesus, nós recebemos cura para as nossas enfermidades físicas, psicológicas, espirituais. O profeta Isaías, por suas santas chagas, fomos curados. E depois Pedro retoma isso na sua primeira carta, dizendo, por suas chagas, fomos curados. E precisamos, meus irmãos, sermos curados, sim, das nossas doenças físicas, psicológicas, precisamos, porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas precisamos ser curados da falta de amor. Precisamos ser curados das nossas agressividades. Precisamos ser curados da nossa falta de fé. Precisamos ser curados das nossas desesperanças. Precisamos ser curados do nosso orgulho. E aí está em Jesus das santas chagas, as virtudes que são como o antídoto. E por que todas essas virtudes nós encontramos em Jesus das santas chagas, em nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado? Porque Ele é a nova humanidade, Ele é o novo Adão, Ele é aquele que veio trazer ao mundo a nova humanidade. E quando nós abrimos o nosso coração, e quando Jesus mostra para nós os sinais da sua vitória, Ele deseja imprimir no nosso coração também o amor, a mansidão, a fé, a esperança, a humildade. Eu vou ser muito sincero com vocês, porque eu gosto muito de ser sincero e direto. Não adianta nada rezar para Jesus das santas chagas se você não deixa o seu coração ser moldado por Ele. Se vive numa vida de ódio, de soberba, de encrenca com todo mundo,
Um coração assim não pode chegar no céu. Jesus deseja transformar o nosso coração. Você veio pedir muitas coisas. Você que está em casa deve estar pedindo muitas coisas também. Jesus mesmo falou: peçam, peçam e recebam. Mas vamos pedir aquilo que pode realmente transformar a nossa vida. Realmente pode transformar a nossa família. E não vai começar transformando a nossa família pelos outros. Começa por nós. A nossa comunidade, a nossa paróquia, não vai começar sendo transformada pelos outros. Começa por nós. E para que comece por nós, nós precisamos ter o amor que brota da chaga de Jesus, da sua mão. Precisamos ter essa mansidão, essa humildade. Só uma pessoa humilde pode se aproximar de Jesus às santas chagas. Quem não é humilde não se aproxima. O orgulhoso se basta a si mesmo. Ele fala: não, eu me basto. E se ele não fala com palavras, ele fala através das suas atitudes. Só o humilde pode se aproximar. Em um mundo que nós vivemos das fake news, notícias falsas, mentirosas, caluniadoras para todos os lados, assumamos a virtude da esperança. Peregrinos de esperança, ano santo do 2025. Não peregrinos de notícias falsas, não peregrinos de calúnias e mentiras, não peregrinos de fofocas, peregrinos de esperança. Leve esperança. Agora que você volta para sua casa, para sua comunidade, leve esperança. Deixa de levar fofoca, deixa de levar reclamação. Você que me acompanha aí na sua casa, leve a um mundo tão cheio de desesperança, esperança. Deixa de levar coisa ruim. Levemos também ao mundo a caridade, o amor. Hoje no Evangelho Jesus fala a respeito da caridade para com o mais pobre, para aquele que mais necessita. Tudo começa através de nós, meus irmãos. E por isso então nós olhamos para as santas chagas de Jesus, essas virtudes que brotam das santas chagas de Jesus, que é a caridade, que é a mansidão, que é a fé, que é a esperança, que é a virtude da humildade. Qual virtude você precisa hoje? Quem sabe você diga todas, excelente, peça a Jesus. Quem sabe você precisa da virtude da humildade, dizer: eu preciso um pouco mais de humildade na minha vida, com a minha família, peça humildade. Quem sabe você diga: tenho uma dificuldade grande em amar, não consigo amar aquela pessoa que eu tanto necessito, não consigo perdoar aquela pessoa. Peça a graça do amor, brota da chaga de Jesus o amor. Precisa de paciência? Peça a graça da mansidão. Às vezes nos nossos temperamentos, nós somos muito ásperos, dizemos palavras que às vezes não queremos, mas acaba ferindo os outros. Senhor, dá-nos a graça da mansidão. Mansidão essa que brota da tua mão esquerda, amor esse que brota da tua mão direita. Senhor, dá-nos a graça da virtude da fé que brota do teu pé direito. Queremos ser pessoas cheias de fé na vida, cheias de fé em Ti, cheias de fé no sagrado, respeito ao sagrado, respeito às coisas sagradas. Queremos caminhar tendo fé na Tua promessa, acreditando e tendo fé que por Suas chagas nós somos curados. Concede a nós e concede à nossa família a graça da fé. Senhor, concede-nos também a graça da esperança, que brota do Teu pé esquerdo. Queremos ser mensageiros e mensageiras de esperança. Veja, meu irmão e minha irmã, tudo isso nos vem através das chagas de Jesus. E depois também vem a humildade, a obediência, o amor. Nós vemos ali a leitura de Filipenses. Mas quando nós olhamos
para Jesus das Santas Chagas, nós vemos a nova humanidade. Aí está a nova humanidade. São Paulo vai dizer: banhados em Cristo somos uma nova criatura. O que era antigo passou, agora veio o novo. E uma pessoa nova é uma pessoa que tem essas virtudes, meu irmão e minha irmã. A virtude da esperança, da mansidão, da fé, da humildade, da caridade, do amor. Se nós cultivamos esses valores, se nós cultivamos essas virtudes no nosso coração, nós somos a nova humanidade, resgatada pelo Cristo. Mas cuidado, porque a nossa velha humanidade sempre está à porta. O homem velho e a mulher velha sempre estão aí, dizendo para odiar, dizendo para não acreditar em mais nada, dizendo para que, em vez de sermos agentes de esperança, sejamos agentes do desespero e da desesperança. Sejamos arrogantes, sejamos orgulhosos. Essa é a velha humanidade que nós temos que identificar, porque muitas vezes está no nosso coração. O sacrifício de Cristo na cruz não foi em vão. Não é para andar nessa velha humanidade, joga isso fora. O sacrifício de Cristo foi: caminhe na nova humanidade. Caminhe já como povo de Deus, como povo salvado, como povo escolhido. E um povo salvado e um povo escolhido caminha dentro dessas virtudes. Mais uma vez, da caridade, do amor, da esperança, da fé, da humildade. Tantas virtudes que brotam de Jesus das Santas Chagas. Eu sei que você veio pedir muitas coisas aqui. Muitos de vocês vieram agradecer, que estão aqui, que estão em casa também estão agradecendo. Mas não esqueça de pedir o essencial, de pedir também que o Senhor dê e te conceda essas virtudes: amor, esperança, fé, mansidão e humildade. Vamos pedir isso. E nós rezamos aquela oração: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, dentro de vossas chagas, escondei. Vamos pedir que Jesus nos esconda dentro das suas chagas, que nos esconda do rancor, que nos esconda do ódio, que nos esconda das guerras, que nos esconda do maligno, que nos esconda do nosso próprio egoísmo. E que nós, como filhos, como filhas de Deus, porque assim nós dizemos que nós somos filhos e filhas. Ora, é próprio do filho e da filha reproduzir a natureza do pai. A natureza do nosso pai é todo amor, é todo perdão, é toda misericórdia e compaixão. Essa é a natureza do nosso pai. São João vai dizer: somos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. E ser filho de Deus não vai ser as palavras da nossa boca que vai dizer você é filho de Deus. Não, é as nossas atitudes. E um filho de Deus é aquele que reproduz a humanidade nova de Jesus Cristo. Por isso, feche seus olhos nesse momento. Peça a Jesus das Santas Chagas. Conceda-me, Jesus das Santas Chagas. Você que está aqui, você que está no auditório, você que está em casa, concede-me, Jesus das Santas Chagas, as virtudes que brotam das tuas chagas gloriosas. Eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero assumir essa humanidade nova que nos foi comprada pelo Cristo na cruz e que nos foi revelada na ressurreição. Concede-nos, Jesus das Santas Chagas, essas virtudes que vêm do teu coração, que vêm das tuas chagas, e modela a minha vida, e modela o meu coração. Concede-me, Jesus, a obediência à vontade de Deus, a humildade e o amor necessário. E em tuas santas chagas, Jesus, coloco a minha vida, coloco todo o meu ser, coloco todos os meus familiares, amigos e conhecidos. Me escondo dentro das tuas santas chagas,
Dentro das tuas santas chagas, Jesus, coloco as pessoas que me pediram oração. E se muitas vezes, Jesus, eu acabei andando pelo caminho da velha humanidade, eu te peço perdão. E concede-me a graça de ser uma nova humanidade, um novo homem, uma nova mulher. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Nós queremos nos refugiar dentro das suas santíssimas chagas, das suas chagas gloriosas. E queremos ser essa nova humanidade que nos foi dada por Jesus ressuscitado, o Senhor das santas chagas. Vamos cantar. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Fica em pé, levanta suas mãos, estende a Jesus as santas chagas. E vamos pedir isso. Ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas a Jesus ressuscitado, o Senhor das santas chagas. É a 10ª festa de Jesus das Santas Chagas.